A mensagem de hoje eu dei o título de A Aplicação da Redenção de Cristo. This is a most important topic because the application of Christ's redemption is what brings salvation to souls. É um assunto de suma importância porque a aplicação da redenção de Cristo é o que traz salvação às almas. Sin is an evil of infinite proportion O pecado é um mal de proporções infinitas, because it is committed against an infinite person. porque ele é cometido contra uma pessoa infinita. There is no way of escaping the wrath of God against sin. Não há como fugirmos da ira de Deus contra o pecado. The only way to escape the wrath of God is to apply the redemption of Christ Jesus. Exceto aplicando a redenção do Senhor Jesus Cristo. And Jesus Christ has told us how this is done. E Jesus Cristo nos disse como isso é feito. He said about the Holy Spirit Ele diz acerca do Espírito Santo, in a promise numa promessa, that when He, the Holy Spirit, is come, He will reprove the world of sin, of righteousness, and of judgment. que quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. The Holy Spirit convicts of sin and makes a sinner realize his lost condition and his desire for the righteousness of Christ. O Espírito Santo traz convicção com relação ao pecado, ele faz com que o pecador reconheça sua condição de perdido e ele o traz à compreensão de que ele precisa da justiça de Cristo. The Holy Spirit alone can give life to a soul and light to the mind of a person. Somente o Espírito Santo pode confiar vida à alma e luz sobrenatural à mente da pessoa. Therefore the Lord Jesus proclaimed, "Truly, truly, I say to you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." É por isso que Jesus disse: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. The expression truly, truly was to emphasize what he was saying. A expressão em verdade era justamente para enfatizar, para trazer atenção sobre aquilo importante que ele estava falando. What he calls being born again, he explains as a principle of life. O que ele chama de nascer de novo, ele explica como sendo um princípio de vida. He said, what is born of the flesh is flesh, and what is born of the spirit is spirit. Ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. The Holy Spirit is the sole and only efficient cause of being born again. O Espírito Santo é a única e eficiente causa de sermos nascidos de novo. The Lord Jesus repeats the same principle later on in John's Gospel, where he says in John 6:63, "It is the Spirit that quickens, the flesh profits nothing." Jesus repete o mesmo princípio mais tarde em João 6,63, quando ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. The wonderful work of the Holy Spirit in opening the mind and heart to redemption is highlighted by the Apostle Paul. A obra maravilhosa do Espírito Santo, abrindo a mente e o coração para a redenção, são destacadas pelo que diz o apóstolo Paulo. He says in 1 Corinthians chapter 2, 9 to 10, "Eye has not seen, nor ear heard, nor has it entered into the heart of man, the things which God has prepared for them that love him. But God has revealed them to us
by his Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2, 9 e 10: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta e até mesmo as profundezas de Deus. The Lord saves sinners gloriously, in the words of the Scriptures, where he says, according to his mercy by the washing of regeneration and the renewal of the Holy Spirit. O Senhor salva os pecadores de forma gloriosa, conforme ele diz, de acordo com a sua misericórdia, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3:5. True believers are, in the words of John 1:13, born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Os verdadeiros crentes são aqueles que não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. All this is clear and wonderfully profound. Isso é muito claro e é tremendamente profundo. The Holy Spirit is the unique work of God to apply the redemption to sinners. O Espírito de Deus é a obra única de Deus para aplicar a redenção de Cristo aos pecadores. In regeneration, he is a free agent. He dispenses his power where, when, and on whom he pleases. I'm sorry, I have to repeat this. Eu errei aqui. É a obra única do Espírito de Deus aplicar para nós a redenção dos pecadores. E nessa regeneração que ele opera como livre agente. Ele dispensa, portanto, o seu poder, onde, quando e para quem lhe agrada. And this is explained in John 3:8. The wind blows where it wishes. You hear the sound of it, but you cannot tell where it comes from and where it goes. So it is of everyone who is born of the Spirit. E isso é bem explicado em João 3:8, quando Jesus diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. The direct work of the Holy Spirit on a soul is necessary because man is spiritually dead. A obra direta do Espírito Santo sobre a alma humana é necessária porque o homem está espiritualmente morto. But the good news is the words of the apostle in Romans chapter 8 verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Mas nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8:2, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. The new birth by the Holy Spirit is essential because natural man is totally deficient in and of himself. O novo nascimento pelo Espírito é essencial porque o homem natural é totalmente deficiente em si mesmo e de si mesmo. He is not weak and needing stimulation. Ele não é fraco e está necessitando de estímulo. He is spiritually dead. Espiritualmente ele está morto. In the words of the apostle Ephesians 2 and verse 1, you has he quickened who were dead in trespasses and sins. Nas palavras do apóstolo Paulo em Efésios 2:1, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Because there is a direct connection
between the redemption of Christ and the ministry of the Holy Spirit, it is a soul-damning error to substitute a ritual for the work of the Holy Spirit. Por causa da conexão direta entre a redenção de Cristo e o ministério do Espírito Santo, é um erro condenador da alma substituir ritual ou cerimonialismo pela obra do Espírito Santo. Again, the principle of Jesus Christ, that which is born of the Spirit is Spirit. Novamente voltando ao que Jesus disse em João 3,6, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. The work of the Spirit of God is absolutely necessary to bring a sinner to Christ. A obra do Espírito é absolutamente necessária para trazer o pecador a Cristo Jesus. The Holy Spirit is necessary to bring dead men and women to life in Jesus Christ. O Espírito Santo é necessário para trazer homens e mulheres que estão mortos nos seus pecados a Cristo. So we pray for the Holy Spirit of God to come upon the people of Brazil. Então nós oramos para o Espírito de Deus que ele venha sobre as pessoas, sobre o povo do Brasil. We pray for the Holy Spirit as we have true doctrine, we can have true revival. Nós oramos para o Espírito que, à medida que temos a doutrina correta, nós pedimos reavivamento. Because it is the Spirit of the living God that applies redemption to lost sinners. Porque é o Espírito do Deus vivo que aplica a redenção a pecadores mortos. The Catholic Church does speak about the Holy Spirit, A Igreja Católica fala sobre o Espírito Santo, but it does not speak about his direct work in a believer. mas não fala do seu operar diretamente sobre uma pessoa que crê. It speaks of the Holy Spirit working through the sacraments of the Catholic Church. A Igreja fala sobre o Espírito Santo operar através dos sacramentos da Igreja. So I want to read a quotation from the New Catechism of the Catholic Church. Então eu quero ler aqui uma citação do Novo Catecismo da Igreja Católica. This is official first-hand documentation of what modern Catholics believe. Isto aqui é documentação oficial, moderna, do que a Igreja Católica oficial crê. Paragraph 1129. O parágrafo 1129 diz o seguinte: The Church affirms that for believers the sacraments of the new covenant are necessary for salvation. A Igreja declara para os que creem que os sacramentos da nova aliança são necessários para a salvação. Sacramental grace is the grace of the Holy Spirit given by Christ and proper to each sacrament. A graça sacramental é a graça do Espírito Santo dada por Cristo e adequada a cada sacramento. That statement that the grace of sacramental grace is the grace of the Holy Spirit was first declared by the Catholic Church in 1992. Esta frase, a graça sacramental é a graça do Espírito Santo, foi pela primeira vez proferida na Igreja Católica em 1992. It is the most serious blasphemy against the Holy Spirit that has ever been uttered on planet Earth. É a blasfêmia mais completa contra o Espírito Santo que já foi proferida no planeta Terra. Because it is claiming that their power in their physical signs is the Holy Spirit's power. Porque eles estão reivindicando que o poder que eles têm como igreja nos sinais visíveis é o poder do Espírito Santo. It is quite interesting that from 1992 onwards, when this catechism was published in different languages, that for the first time
the inner scandals of the Catholic Church began to be revealed. É muito marcante nós percebermos que a partir de 1992, quando esse catecismo foi publicado em várias línguas, a partir daí começaram a surgir publicamente os escândalos da Igreja Católica. God will not be mocked. Deus não se deixa zombar. You cannot speak against God and not expect to be punished. Não há como falar contra Deus e não esperar juízo. You cannot speak against the Holy Spirit and not expect to be punished. Não há como se proferir blasfêmia contra o Espírito Santo e não ser castigado por isso. This is a direct speaking against the Holy Spirit of God. Isto aqui é uma fala completamente contrária ao Espírito Santo de Deus. And I think it is the most horrific statement that has ever been made by any church. E eu creio que é a frase, a afirmação mais horrenda que já foi feita por qualquer igreja. And we pray that the Spirit of the living God would show himself. Nós oramos pedindo que o Espírito Santo se manifeste For precious Catholics who live under this teaching. para católicos romanos preciosos que estão vivendo debaixo da escravidão desse ensino. That they could be freed from depending on physical signs. Para que eles sejam libertados da dependência de sinais físicos para a salvação. To look to the person of the Holy Spirit to give the power of Christ. De forma que eles focalizem os olhos no Espírito Santo para lhes conferir o poder de Cristo. The scriptures tell us how Christ's work is applied and how it is not applied. A Bíblia nos dá conta como a obra de Cristo é aplicada a nós e como ela não é aplicada a nós. The famous Ephesians chapter 2, 8 and 9. O famoso texto de Efésios 2, 8 e 9. First, how it is applied. For it is by grace you are saved through faith, and that not of yourselves. It's through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Not is the way it is not done through works. Quando ele diz não de obras, ele está declarando a forma que isso não é feito. Não é através das obras. The forbidden word is works. A palavra proibida aqui é obras. And that is the exact word that the Catholic Church officially uses. E essa é a expressão que a Igreja Católica Romana usa oficialmente To declare what its sacraments are. para declarar o que são os seus sacramentos. The famous dogma of the Catholic Church in the book called The Source of Catholic Dogma, number 851, states. O dogma da Igreja Católica, no livro As Fontes do Dogma Católico, de número 851, declara o seguinte: If anyone shall say that by the said sacraments of the new law grace is not conferred from the work which has been worked, but that faith alone in the divine promise suffices to obtain grace, let him be anathema. Se qualquer pessoa disser que os referidos sacramentos da nova lei, que pelos referidos sacramentos da nova lei, a graça não é conferida por obra realizada, mas pela fé somente na divina promessa, e isso é suficiente para obter graça, que essa pessoa seja anátema. The Catholic Church puts a curse on anybody who believes that faith alone saves. A própria Igreja Católica coloca um anátema sobre qualquer pessoa que crê que a fé, a graça sozinha salva. And they talk about their sacraments as works. E eles chamam os sacramentos da Igreja Católica de obras. They're claiming that their sacraments work automatically. Eles estão dizendo que os sacramentos deles atuam automaticamente.
It is difficult to know of any teaching that is so expressly contrary to what Christ Jesus said. É difícil nós pensarmos num ensinamento que é tão contrário ao que Cristo disse. Jesus said it is not physical things, but it is the Spirit. Jesus disse, não são coisas físicas, não é a carne, é o Espírito que vivifica. And so we see that the Catholic Church is exactly opposite to what the Bible says. Então nós vemos que a Igreja Católica ensina exatamente o oposto do que a Bíblia ensina. The purpose of redemption is to demonstrate the perfection or the righteousness of Jesus Christ. O propósito da redenção é revelar a perfeição, a justiça de Cristo. The redemption is the historical demonstration of the absolute perfection of Jesus Christ. A redenção é a demonstração perfeita da satisfação que Cristo ofereceu às exigências da lei. Before the all-holy God, sin had to be punished and true righteousness had to be established. Perante um Deus todo santo, totalmente santo em sua natureza, o pecado havia de ser punido e a verdadeira justiça precisava ser estabelecida. This has been accomplished in the perfect obedience of Christ and in his perfect sacrifice. Isso foi perfeitamente cumprido na obediência completa de Jesus Cristo e no seu sacrifício propiciatório. And so the apostle Paul could proclaim De forma que o apóstolo Paulo pôde proclamar in Romans 3:21 and 22. em Romanos 3, 21 e 22. But now the righteousness of God is manifest, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by faith of Christ Jesus, unto all them that believe. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. This shows the perfect righteousness of Jesus Christ. Isso demonstra para nós a perfeita justiça de Jesus Cristo. And the great news is that this perfect righteousness is upon all that believe. E as boas novas são de que essa justiça perfeita repousa sobre todo aquele que crê. It is that you are complete in him who is the head of all principality and power. Equivale a dizer que nós todos somos completos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Righteousness is applied in the words of verse 24, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. A graça, a redenção é aplicada, melhor dizendo, ela é explicada no versículo 24, que diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. This shows the very heart of our loving God. Isso demonstra para nós o coração do nosso Deus amoroso. That he would give a perfect righteousness of his Son to cover us. Que ele estivesse disposto a nos dar a perfeita justiça do seu Filho para nos cobrir. And that he gives it freely. E que ele dá isso gratuitamente. Freely shows his graciousness. Livremente ele nos mostra a sua graciosidade. It shows the love and grace of God. Nos mostra o amor, a graça de Deus. The application of Christ's redemption shows the glorious love of God to give us the perfect righteousness of Jesus Christ. A aplicação da justiça de Cristo nos mostra o amor de Deus em nos dar essa salvação que veio através dessa aplicação da justiça de And Cristo. it shows us the worth of Christ's redemption to bring in many sons and daughters
to the kingdom and family of God. E isso nos demonstra também o valor da justiça de Cristo ao trazer vários irmãos e irmãs para dentro do reino de Deus. It is so that in chapter 25 of Matthew, believers at the last judgment are called the righteous. A coisa funciona de tal forma que os justos, os crentes, no juízo final, passagem de Mateus 25, são chamados de os justos. You and I should praise God each day for the righteousness of Christ that is given to us. Você e eu deveríamos diariamente louvar a Deus pela justiça de Cristo que a nós é creditada. One of the praises I use is Psalm 71, verses 15 and 16. Um dos louvores que eu uso nesse sentido é Salmo 71, 15 e 16. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. We have seen how redemption is applied. Vimos como a redenção é aplicada. Now we must see the fruits of redemption. Agora nós precisamos enxergar os frutos da redenção. And Christ Jesus gave us the measure or the yardstick by which we would know the fruits of redemption. E Jesus nos deu a vara de medir em termos de conhecimento dos frutos da redenção. He said in Matthew chapter 7 verse 16, you shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Pelos frutos os conhecereis, ele diz em Mateus 7,16. Colhe-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Good spiritual fruit shows the nature of the doctrine that has been taught. O bom fruto espiritual demonstra a natureza da doutrina que foi ensinada. The Holy Spirit produces spiritual fruits in those who are truly born again. O Espírito Santo gera frutos espirituais naqueles que verdadeiramente nasceram de novo. These spiritual fruits are repentance, personal faith, deep fellowship with God and with His people. E esses frutos são o arrependimento, a fé pessoal e a profunda comunhão com Deus e com seu povo. Christ's redemption bears the fruit of an awareness of the absolute holiness of God and an awareness of the exceeding sinfulness of sin. A redenção de Cristo traz fruto no sentido de dar consciência para nós da absoluta santidade de Deus e no sentido de nos dar consciência da profundidade maligna do pecado. And the fruit is seen in a desire to humble yourself before the holy God and to submit to His word and His will. E o fruto pode ser visto num desejo fervoroso da pessoa humilhar-se a si mesma diante de Deus, em submissão à palavra de Deus e em submissão à vontade de Deus. Those who are truly born again walk with thankfulness and praise in their hearts to God. Aqueles que são realmente nascidos de novo caminham com a ação de graças no coração, com gratidão diante de Deus. The Lord Himself said, by their fruits you shall know them. O próprio Senhor disse, pelos frutos os conhecereis. The work of the Holy Spirit produces new men and new women. O operar do Espírito gera novos homens, novas mulheres. Free sons and daughters freely praising and worshiping God. Filhos, filhas que verdadeiramente estão adorando a Deus. False religion produces immorality and inner emptiness. A religião falsa gera imoralidade e um vazio interior. And abnormal rituals. E ritos absolutamente anormais.
Even when I was a Catholic for 48 years, Mesmo enquanto católico durante 48 anos, I thought it was quite abnormal to bow to statues and images, eu achei que não era nada normal alguém se curvar diante de ídolos, de estátuas, to wear ashes on Ash Wednesday, de usar cinza na quarta-feira de cinza sobre a cabeça, to light candles before statues, de acender velas diante de imagens, to pray to the dead, orar aos mortos, to sprinkle holy water, a aspergir água benta and to do stations of the cross, e percorrer as estações da cruz and to pray for souls in a non-existing place called purgatory. e orar a almas num lugar não existente chamado purgatório. Catholics live among great paraphernalia. Os católicos vivem em meio a uma parafernália e tanto. I appeal to you to show precious Catholics the glory of the Lord and the power of the Holy Spirit. Eu apelo a vocês que demonstrem aos católicos o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. The life and fruit of the Holy Spirit is especially in believers and in pastors of the church. A verdadeira What is in the life? The life of the Holy Spirit. A vida do Espírito Santo está presente na vida de verdadeiros crentes, verdadeiros pastores. It brings conviction, light, love, truth and repentance. Ela traz convicção, ela traz luz, ela traz amor, ela traz fé, ela traz arrependimento. And a real participation in the life and redemption of Christ. E uma verdadeira participação na redenção e na vida de Cristo. And the Holy Spirit is the bond that unites you to the person of Jesus O Christ. Espírito Santo é o elo que te une com o Senhor Jesus Cristo. And the Holy Spirit manifests His power in your life, E o Espírito Santo manifesta o poder dele na sua vida, so that you have a joy even in the midst of suffering. de forma que você possa ter gozo, alegria, mesmo em meio ao sofrimento. The Holy Spirit's life and fruit should especially be seen in the life of pastors. O fruto, a vida do Espírito Santo deveria ser notória, especialmente na vida de pastores. And the scripture says in 1 Timothy chapter 3 verse 2 what is necessary for a pastor. E em 1 Timóteo 3:2 as Escrituras dizem aquilo que é necessário, declaram aquilo que é necessário para um pastor. He must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach. Ele deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, dado à hospitalidade, apto para ensinar. One who directs his family and sets a good example to the heads of other families. Uma pessoa que dirige a sua própria família de forma a ser um exemplo para outras famílias. A pastor that rules a godly Christian home gives proof that he has ability to take care of the church of God. Um pastor que dirige, digamos assim, um lar cristão piedoso, fornece provas para os outros que ele está apto para dirigir a igreja do Senhor. And so the word of God says, if a man does not know how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? É por isso que a palavra de Deus pergunta, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? The scriptures also emphasize that marriage is honorable in all, and the bed undefiled. As Escrituras também dizem para nós que digno de honra entre todos é o matrimônio, bem como o leito sem mácula. So in the Bible, marriage is to be honored, and a pastor should be the husband of one wife. Então, na Bíblia, o matrimônio é honrado e o pastor deve ser esposo de uma só mulher. Is this the way in the Catholic Church? É assim que funciona na Igreja Católica? No. Why?
because there is a law against clergy getting married. Não, não é assim que funciona, porque existe uma lei contra os clérigos se casarem. That is totally abnormal, Isso é totalmente anormal. and it has caused misery and immorality worldwide. E isso tem trazido problemas e complicações no mundo inteiro. On many Roman Catholic web pages, Em muitas páginas da web, páginas católicas, they give story after story of the multitude of priests that have been caught in immorality. contam-se histórias e mais histórias de sacerdotes que foram surpreendidos em meio à imoralidade. One of these web pages informs us that between 2,000 and 4,000 abusive priests are in America at this present time. Uma dessas páginas da internet nos dá conta que entre 2 e 4 mil sacerdotes que praticam o abuso sexual vivem hoje em dia nos Estados Unidos. That is between 4 and 8% of the 48,000 American priests. Ou seja, entre 4 e 8% dos 48 mil sacerdotes católicos romanos americanos. That figure is a way above the immorality level in ordinary society. Essa proporção está completamente acima da proporção da imoralidade na sociedade comum. Catholic priests are more immoral than any ordinary society. Os sacerdotes católicos são muito mais imorais do que as pessoas da sociedade normal. And this is because of the law of the Catholic Church. E isso é por causa da lei da Igreja Católica. And this shows that Catholic people should search for what is the normal Christian life. Então isso diz para nós que os católicos deveriam estar à busca do que é a verdadeira vida cristã normal. And we should ask Catholics the question that is asked in Job chapter 9 verse 2. E nós deveríamos fazer aos católicos a pergunta que nos é feita em Jó 9:2. How can a man be justified before God? Como pode o homem ser justo para com Deus? The Word of God says very clearly and repeatedly that a man is justified, counted free from all sin, and counted positively righteous by a gift of God's grace through faith. A Bíblia, a palavra de Deus nos diz claramente e nos diz repetidamente que um homem é justificado, ou seja, ele é contado como alguém que foi libertado do pecado e positivamente justo, como dom da graça de Deus através da fé. This is summarized in a wonderful verse that we should all memorize. Isso está resumido em um texto que nós todos, um texto maravilhoso que nós todos deveríamos memorizar. Romans 4 verse 5, but to him that works not, but believes on him that justifies the ungodly, his faith is counted for righteousness. Romanos 4:5 diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. The Catholic Church not only maintains that power comes through their sacraments, but they say that she, the Church, engenders, supports, and nourishes our faith. A Igreja Católica não somente afirma que declara que a vida vem através dos seus sacramentos, mas ela também gera suporte e alimenta a nossa fé. Ela diz que ela gera suporte e que ela alimenta a nossa fé. In the Scriptures, it is the Holy Spirit of God that gives life to a person. Na palavra de Deus é o Espírito Santo que confere vida a uma pessoa. It is not any church that gives life. Não é qualquer igreja que confere vida. It is the Holy Spirit gives life
in the person of Jesus Christ. É o Espírito Santo que outorga a vida na pessoa de Jesus Cristo. Again and again I say to Catholic people, no church saves. Nova e novamente eu digo aos católicos romanos, não há igreja que salve. It is the person of Jesus Christ, É a pessoa do Senhor Jesus Cristo que salva, by the power of the Holy Spirit of God. pelo poder do Espírito Santo de Deus. It is the same power that raised Christ Jesus from the dead. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. And so the apostle Paul could pray at the end of Ephesians chapter 1. Então o apóstolo Paulo pôde orar ao final de Efésios capítulo 1, dizendo: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. The Catholic Church teaches hope for Catholics by having them to look to bishops and priests. A Igreja Católica ensina para os católicos que a esperança deles reside sobre bispos e sobre sacerdotes, sobre padres. The New Catechism, paragraph 1461, says the following words. O Novo Catecismo, no seu parágrafo 1461, diz o seguinte: Indeed, bishops and priests, by virtue of the sacrament of holy orders, have the power to forgive all sins in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sem dúvida, bispos e sacerdotes, por virtude do sacramento das santas ordens, possuem o poder de perdoar todos os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. So Catholic people look to bishops and priests to have sins forgiven. Então os católicos têm a sua esperança postas em padres e em bispos para ter os seus pecados perdoados. And then in the same catechism in paragraph 983, they talk about the power of priests. E no mesmo catecismo, parágrafo 983, eles falam sobre o poder dos sacerdotes. They say priests have received from God a power that he has given neither to angels nor archangels. God above confirms what priests do here below. Os sacerdotes receberam de Deus um poder que o próprio Deus não deu sequer a anjos ou arcanjos. Deus, o Deus lá do céu, confirma aquilo que os bispos fazem aqui embaixo. This should melt your hearts for precious Catholic people. Isso deveria fazer o nosso coração doer em favor de preciosas almas católicas romanas que estão enganadas. I really believe that now is a moment in reaching out to Catholics. Eu creio que nós estamos vivendo um momento muito propício de nós alcançarmos os católicos. I think it is a distinct moment of history where many Catholics are frustrated. Eu creio que é um momento distinto na história, porque há muitos católicos frustrados hoje em dia. It is a unique time in history to reach out to Catholic people. É um momento singular na história para nós irmos rumo aos católicos para alcançá-los para Cristo. So I wish to give you some words that you would speak in your daily life to Catholics. Então eu gostaria de dar para vocês algumas palavras para vocês partilharem com católicos que vocês encontrarem. You can tell a Catholic person that a promise is made in New Testament times that I shall see the King in all his beauty. Você pode dizer para o católico que há uma promessa feita nos tempos neotestamentários de que os nossos olhos verão o Rei na sua formosura. And the Lord's promise in the prophet Isaiah, look unto me
and you shall be saved. E também podemos falar da promessa de Deus em Isaías 45, quando Deus diz: olhai para mim e sede salvos. Jesus Christ is ready to save all sinners that come to him. Jesus Cristo está pronto a salvar todos os pecadores que se achegam a Ele. He's ready and willing to pardon all who personally come to him. Ele está pronto e ávido por perdoar todos aqueles que vêm pessoalmente a Ele. And remind the Catholic the words that Christ Jesus said in Matthew 7:21. E relembre os católicos com quem você encontrar as palavras que Jesus Cristo proferiu em Mateus 7:21. These are frightening words for somebody who is depending upon their religion. São palavras que trazem, que amedrontam uma pessoa que depende da sua religião no seu relacionamento com Deus. Jesus said, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father which is in heaven." Jesus Cristo disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. So it is not sufficient to know the divinity of Christ, to know his death, his resurrection, his atonement, his sacrifice on the cross. It is not sufficient to know that he has died for sinners. All of these things, knowledge will not save you. You must do the will of your Father in heaven. Então não basta uma pessoa ter mera consciência da autoridade de Cristo, não basta ela crer na divindade de Cristo, professando fé na sua perfeição e no seu sacrifício. A necessidade de professar fé na sua perfeição e seu sacrifício, porque sem isso não haverá salvação. And when the Catholic asks you, what is the will of God? Quando o católico pergunta para você qual é a vontade de Deus, I ask you to memorize John 6:29. eu peço que essa pessoa decore João 6:29. This is the work of God, that you believe on him whom he has sent. A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. I have said this word to precious Catholic people week after week. Eu tenho proferido essa palavra de Deus para católicos preciosos, semana que sai, semana que entra. That Catholic minds may be open to the will of God. Para que as mentes católicas estejam abertas à vontade de Deus. It is the will of God that people believe on the one whom the Father sent. É a vontade do Pai que as pessoas creiam naquele que foi por ele enviado. And appeal to them that they would not harden their hearts. E apele a eles para que eles não endureçam seus corações. With the warning given in Hebrews chapter 3, wherefore as the Holy Spirit says, today, if you listen to his voice, harden not your hearts as in the wilderness in the desert. Com a palavra de alerta que o Espírito de Deus nos dá em Hebreus 3, 7, 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. So the Catholic Church has substituted a process of sacraments for the person of the Holy Spirit. Então a Igreja Católica substituiu um sistema de sacramentos e o colocou no lugar da pessoa do Espírito Santo. They have denied redemption applied. Eles negaram, eles se recusaram a crer na redenção aplicada. But in our own time, something disastrous has happened that adds to the horror of the situation. Mas algo horroroso aconteceu nos nossos dias que ainda acrescenta toda essa tragédia que nós estamos relatando. In 1994, in the month of March, Em 1994, no mês de março, 20 leading evangelicals
together with 20 leading Roman Catholics, signed a document 20 líderes evangélicos de nome, junto com 20 líderes católico-romanos de nome, assinaram um documento juntos. The document was called Evangelicals and Catholics Together. O documento se chamava Evangélicos e Católicos Reunidos. The work was started by Charles Colson and Richard John Newhouse, a Lutheran pastor who has become a Catholic priest. Esse encontro, esse tratado, teve início com um homem chamado Charles Colson e com outro chamado Richard John Newhouse, que era um pastor luterano e virou sacerdote católico. And the signers included J.I. Packer, Bill Bright, Mark Noel, and Pat Robertson. E as pessoas que assinaram esse documento incluíram nomes conhecidos como J.I. Packer, Bill Bright, da Cruzada Estudantil, Mark Noak, presidente do Wheaton College, e Pat Robertson, do Clube 700. And a famous Roman Catholic cardinal and archbishops. E também cardeais e arcebispos famosos da Igreja Católica assinaram o documento. In that document, salvation was talked about as a process. Nesse documento, a salvação foi tratada como sendo um processo. And baptism was given as one of the ways of being saved in Christ. E o batismo foi tratado como sendo uma das formas de se ser salvo em Cristo. Famous evangelicals denied the gospel of Christ. Evangélicos famosos negando o evangelho de Jesus Cristo. And they said that Catholics are our brothers and sisters in Christ. E eles disseram que os católicos são nossos irmãos e irmãs em Cristo. That document was followed by a second document in 1997. Este documento foi seguido por um segundo documento em 1997, It was called the Gift of Salvation. que foi chamado de a dádiva da salvação, o dom da salvação. Evangelicals and Catholics Together, number 2. Evangélicos e católicos reunidos, número 2. And it declared that justification is conferred. E ele declarou que a justificação é outorgada. It used the Catholic word conferred and not the biblical word impute. Usaram a palavra católica outorgada e não a palavra bíblica imputada. Catholic doctrine is incorporated in this second document called the Gift of Salvation. A doutrina católica está completamente presente nesse segundo documento que nós estamos tratando. In our own day, we have had some of the greatest apostasy known in the history of Christianity. Nos nossos dias nós temos presenciado a maior apostasia que já houve em todos os tempos. And this has included famous Reformed evangelicals. E isso tem incluído evangélicos reformados famosos, Some of whom did exceptional great work in the past. alguns dos quais fizeram obras excepcionais no passado. And it is unbelievable how now they have aligned themselves with apostasy. E é incrível como é que agora eles se alinham, se juntam à apostasia. But not only have they signed their name, they continue to defend what they have said. Não apenas eles colocaram a sua assinatura nesses documentos, eles continuam defendendo aquilo que eles disseram no documento. And so the famous J.I. Packer and Timothy George Então o famoso J.I. Packer e também Timothy George continue to this day to defend their signatures. continuam defendendo até o dia de hoje a assinatura que eles afixaram nesse documento. If we are the people of God, we must separate ourselves not just from a church that is apostasy, the Catholic Church, but from men
who align themselves with apostasy. Se nós somos realmente do Senhor, nós devemos nos separar não apenas de uma igreja apóstata na sua doutrina, mas também nos separar de homens que se alinham, que se juntam com uma igreja que é apóstata. We live in a day of political correctness. Nós vivemos os dias de estar politicamente correto. I appeal to you, pastors and leaders of Brazil, to stand for the truth. Eu apelo a vocês, líderes, pastores do Brasil, tomem uma posição firme pela verdade. And to separate from all men who align themselves with apostasy. E separem-se de todos os homens que se alinham, que se ajuntam à apostasia. If there is to be revival in Brazil, it will only be based on true doctrine. Se o reavivamento deve acontecer no Brasil, ele somente ocorrerá com base na doutrina genuína. Ian Murray has written a whole book on revival. Ian Murray escreveu um livro inteiro sobre reavivamento. He shows that true revival only comes with true doctrine. Ele mostra que o reavivamento genuíno só vem quando existe doutrina genuína. And if pastors and leaders stand true to the faith, E se pastores e líderes permanecem fiéis à verdade, and separate themselves from all who compromise, fiéis à fé e se separam de todos aqueles que se comprometem com a falsa doutrina, I appeal to you in this decisive hour of history. eu apelo a vocês nesse momento decisivo da história. You represent many of the leaders right across this nation. Vocês representam boa parte da fatia de líderes dessa nação. That you will make your voice to be heard, Façam com que a sua voz seja ouvida, so that your witness may be a witness to the world of evangelicals. para que o seu testemunho seja um testemunho ao mundo evangélico em geral. I have a web page where I have written many articles about evangelicals and Catholics together. Eu tenho uma página na internet onde eu escrevi muitos artigos sobre essa união de católicos e evangélicos. Especially the article called the Alignment of New Evangelicals with Apostasy. Especialmente o artigo que se chama O Alinhar dos Novos Evangélicos com a Apostasia. This is in many languages, including Spanish. Isso está em muitas línguas, inclusive no espanhol. And in about 3 or 4 months' time, we will have in Portuguese. E daqui a 3 ou 4 meses nós teremos isso pela fé em português. I appeal to you to study these articles. Eu apelo que vocês estudem esses artigos. And I ask you, if you're willing to write, to email me, and I will send your word out right across the world by the internet. E-mail in the sense of what? If they want to give me their position, I will. Okay. Então eu desafio os irmãos que, se os irmãos quiserem apresentar sua posição em relação a tudo isso que nós estamos falando, eu faço questão de colocar sua posição na internet e passar para outras pessoas. So that we may know that Brazil stands in the redemption of Christ to the glory of God the Father. Para que nós possamos testificar, testemunhar que o Brasil permanece firme na redenção de Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus para sempre. Amém. Glória a Deus para sempre.